mais nada. Eu não preciso ir lá consultar o horóscopo do dia para saber com que tipo de roupa que eu vou estar. Eu não preciso saber lá consultar para saber que aquela roupa ela vai me trazer uma boa ou uma má sorte naquele meu dia. Eu não preciso consultar uma situação dessa para saber que eu vou ficar bem ou não vou ficar bem, se eu vou ou não enfrentar um desafio na minha vida. Jesus fala na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Em momento nenhum ele falou: você vai passar sozinho. Eu vou estar com você o tempo inteiro. Eu vou passar. Quando Jesus convidou Pedro e convidou todos os discípulos para passar a margem do rio, Jesus convidou porque ele estava indo. Ele não falou assim: atravessai a margem do rio. Vamos. Ele chamou porque ele se fez presente. E ele estava presente a todo tempo com os dele. Entende? Então a diferença é, você sabendo que Jesus está com você, você precisa do quê? Vai acreditar no quê? Ah, eu tenho Deus, mas olha, não confio muito não, porque eu não escuto tanto. Eu busco, mas esse Jesus aí, ele não fala comigo. Eu oro, mas nada acontece. Eu coloco minhas situações, meus problemas, meus desafios, mas parece que a vida passa, o dia passa, o ano passa e nada acontece. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou lá consultar o horóscopo, vou ver o que o horóscopo vai falar hoje para mim. Muitas pessoas têm Cristo Jesus e confundem. Assim como muitos naquela época, quando ele anunciou que era necessário que tudo aquilo acontecesse, que a morte, né? Ele falou para os seus discípulos que ele iria passar por toda aquela situação. Ele não passou deixando de não falar. Ele mencionou. Ele falou, e hoje ele fala para mim e para você. Aquelas pessoas lá não deram muito ouvido. Jesus estava falando e as pessoas não estavam conectadas. Muitos perderam a oportunidade naquele momento de vivenciar a própria graça de Cristo Jesus ali. E hoje? A Páscoa para nós não pode ser simplesmente resumida no chocolate. Não pode ser resumida em um assunto comercial. Ela precisa ser resumida em Cristo Jesus, porque Ele habita dentro de mim e de você, e Ele é o suficiente. Quando eu tenho Jesus, eu também tenho problemas. Eu também tenho dores, eu também tenho dificuldade. Quando eu tenho Jesus, os problemas vêm na porta. Bate. Seja ele na área financeira, seja ele na área sentimental, seja ele em qualquer área da sua vida. É bíblico isso. Jesus falou, vai ter aflição. Tereis aflição. No mundo você terá aflição. Mas será de bom ânimo, porque eu estou com você. Então acredite, quando você acredita em Jesus, os problemas não vão deixar de acompanhar você, não. Eles vão permanecer te acompanhando. Mas a diferença é, com Jesus fica muito mais fácil. Porque Jesus é o caminho. E se Jesus não for o seu caminho, como que você vai ficar perdido, irmãos? Em nome de Jesus, não tem outro caminho. Então não queira você arrumar uma alternativa de caminho, um caminho A, B ou C, se Jesus está falando que ele é o único caminho. A verdade é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Como a dinâmica veio trazer para nós. Foi difícil, não foi? Acessar a nossa dinâmica, acessar o reino daquela forma que foi apresentada aqui. Sem utilizar o caminho que era Jesus. Então, quando você decide acreditar em algo, quando você decide acreditar nas forças dos seus braços, eu consigo sozinha, deixa que eu me viro, eu dou aquele jeitinho brasileiro, sabe que o brasileiro sabe sempre dá? Para todas as situações, nós brasileiros arrumamos estratégia, né? Arrumamos situações para que aconteça. Sempre damos um jeitinho. Mas você não vai conseguir dar o jeitinho brasileiro no reino. Você só vai conseguir entrar se Cristo Jesus, ele conduzir a sua vida. Se você permitir Cristo Jesus acessar seu coração de uma forma que ele te conduz até o reino. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então nem eu nem você vamos chegar, ter acesso ao reino, ao nosso Deus, se não utilizarmos a nossa ferramenta poderosa que é Jesus. Então Jesus, ele precisa ser o centro da nossa vida, ele precisa ser o suficiente. Se eu tenho Jesus, eu não preciso de mais nada. Eu sei que eu vou ter problemas, mas Jesus está ali para me ajudar. Eu sei que eu vou ter as situações, igual todo mundo aqui passa situações difíceis na vida, eu acredito. Ou é só eu? Todo mundo passa.
Mas a diferença é, você passa sozinho? Você insiste em sofrer sozinho? Sofrer na força do seu braço? Passar a situação, chorar, sem consultar a Deus e sem colocar essa situação diante do Senhor? Eu não sou tonta. Eu não faço mais. Eu disponibilizo tudo. Eu vomito lá nos pés do Senhor. Falo assim, ó Deus, esse problema não é meu, não. Na tua palavra fala que o Senhor iria me dar ânimo. O Senhor iria passar comigo. Eu me nego a passar por esse problema sozinha. Então eu jogo lá nos pés do Senhor. Me ajuda, porque tá doendo. Só que detalhe, irmãos, nós temos que ser realistas diante do Senhor. O Senhor fala na palavra dele que ele não resiste um coração contrito e aquebrantado. Então eu não posso estar passando por uma dor e chegar diante do Senhor e falar assim, tá tudo bem, eu dou conta sozinha. Ou pedir ajuda do Senhor, mas pedir aquela ajuda, ó, entra e resolve aqui o mistério, mas resolve só de um lado, do outro o Senhor não mexe não. Entenda, Jesus, ele não faz nada pela metade. Ele é suficiente. Uma vez que você permite ele entrar, ele não vai fazer nada pela metade na sua vida. Se você está precisando de cura, ele vai te curar. Se você está precisando de restauração, ele vai te curar, vai te dar restauração, vai te dar o privilégio de viver uma vida abundante de bênção. Só que sou eu e você que não sabemos reconhecer. Somos nós que, diante da dificuldade, diante dos problemas, nós simplesmente com as nossas atitudes, nós falamos para Deus assim, eu acredito, mas acho que eu não acredito tanto não. Sabe por quê? Porque nós damos prioridade para outras coisas. Nós buscamos outras coisas. Ah, eu acredito que Jesus faz, mas né, eu vou ali pedir ajuda pro irmão. Eu acredito que Deus vai resolver, mas tá demorando muito, sabe? Acho que eu vou dar uma acelerada no processo. Então você não aceita nem o processo de Cristo Jesus. Às vezes tem um tempo para acontecer. Na grande maioria das vezes, acredite, o tempo do Senhor Jesus não é o meu nem é o seu. Ele trata nós na medida, ele é perito, foi ele que te fez, então ele te conhece melhor que você mesma. Então ele sabe exatamente suas fragilidades e seus pontos fracos. Ele conhece exatamente suas fragilidades. E ele conhece a forma de trabalhar com você. Eu costumo falar que Jesus ele trabalha comigo de uma forma especial. Porque tem momentos que Jesus me responde assim. Tem momentos que leva um tempo. Então tem momentos que o Senhor Jesus ele só me responde no último minuto do segundo tempo. Eu entendo que isso é para tratar meu coração. Eu entendo também que isso é para meu crescimento. Eu entendo também que é para mudança de nível. Porque se o Senhor decidir entregar o que eu estou pedindo naquele momento que eu estou pedindo, talvez ele perca meu coração. Se ele me entregar aquilo que eu estou pedindo no momento que eu estou pedindo, talvez eu não permaneça na presença. Então somente ele, apenas eles, conhece meu e o seu coração. Somente Jesus nos conhece de uma forma especial, porque foi ele que nos criou. E ele vem falar para mim e para você nessa noite que ele precisa que você permaneça presente. Ele precisa que você esteja com ele, porque Jesus está com você. Às vezes, a célula passada Jesus veio falar para nós que muitas das vezes você ora por algo, você busca algo no Senhor, busca uma resposta, medita ali, mas parece que nada acontece. Jesus se calou. Ele não te responde mais. Será que não sou eu e você que esquecemos de buscar? Que esquecemos de conversar com esse nosso Deus? Que esquecemos de falar assim, Pai, olha, tá doendo. Será que nós não dobramos mais nosso joelho com o mesmo tempo de oração que dobrávamos antes? Porque eu entendo, e você também vai compreender, que a nossa vida ela é uma vida corrida. Nós temos vários compromissos na nossa agenda, durante todo o nosso tempo de trabalho, durante todo o nosso dia. Mas acredite, quando Jesus ele veio chamar os dele, ele não veio chamar os desocupados, não. Cada um dos seus discípulos era homens que trabalhavam, era homens que tinham compromissos.